Nós estamos seguindo ainda com algumas das questões espirituais e às vezes bem difíceis, como é a questão dos sonhos, né? Algo que nós temos visto muito abundantemente na Bíblia, né? E também no nosso meio, dia a dia. Tem pessoas que ignoram certos sonhos e acabam até morrendo. Deus usa muitas maneiras de falar. Às vezes Deus dá um sonho a um amigo, como inclusive já aconteceu, né? Aí vai na casa do outro colega, olha, tive um sonho, você ia para o baile e acontecia coisa muito ruim, pessoas morriam, não vai para o baile não. Não, fulano, que nada, é só um sonho, não tem nada a ver. Aí o camarada vai para o baile e não volta mais. Deus usa essa maneira realmente para falar, porém, nós temos que atentar, como sempre falo, o sonho ele pode ser ministrado por 3 fontes. Por Deus, Deus ministra sonhos à nossa mente. A nossa própria mente, de nós mesmos, nós temos sonhos que muitas vezes não tem significado nenhum. É apenas, vou até usar como diz a ciência, é um descarrego da mente. Eu tinha um professor de ciência, um desses raros homens que são muito bons naquilo que fazem porque gostam, e ele dizia que, pela ciência, se havia chegado à conclusão que se um ser humano não sonhasse, ele acabaria louco. A mente fica saturada e acaba, durante a noite, aliviando-se através de sonhos. Isso era o que dizia ele, fundamentado lá nos estudos dele, na ciência que ele tinha, na verdade, bem abundantemente. Era um professor realmente raro. E quando o professor é raro, a gente completa 100 anos sem esquecer dele. Ele dizia que as pessoas sonham. Aí alguém na sala dizia assim, mas professor, eu não sonho. Ele dizia assim, não, você não lembra. Você não lembra que sonhou, mas você sonhou. E realmente, depois, com o passar dos anos, eu cheguei à conclusão que até nesse detalhe ele estava certo. Tem pessoas que não lembram que sonharam, mas sonharam. Às vezes passa 1 semana, 2 semanas, eu digo assim, eu tive um sonho. Mas eu passei, desde que sonhei, aquelas 2 semanas, sem lembrar que havia tido um sonho. De repente, estou almoçando e vem aquela situação na cabeça, eu digo, foi um sonho. Mas eu passei 2 semanas apagado, sem lembrar que tinha tido um sonho. E isso é o que a gente lembra depois de 2 semanas. E quantas coisas nós não lembramos, que fica esquecida. Ou seja, e outra coisa, outra terceira fonte que nos faz sonhar é o próprio diabo. Não, no caso, nós, cuja mente está entregue a Deus, né? Mas as pessoas aí fora estão tendo sonhos até ministrados pelo diabo. O diabo também faz as suas obras dentro daquilo que ele tem acesso. Eu conheci uma senhora muito apaixonada pela filha, e a filha morreu. E ela ficava muito angustiada com a perda da filha. E um dia ela teve um sonho e acordou toda feliz. Eu tive um sonho. Minha filha estava no meio das luzes e dizia, mamãe, eu estou muito feliz, eu estou muito alegre e tal. Isso tudo tinha a ver com a religião, os conceitos que ela via no sonho, tinha tudo a ver com a religião dela. E nós sabemos que a religião dela, Seixo Noé, a religião que ora pelas plantas, ministra o jurê, é também chamada Igreja Messiânica. Nós sabemos que dali ninguém vai para céu nenhum, ninguém vai para luz nenhuma. Mas o diabo também ministra os seus sonhos. Uma forma de dizer, sua filha está feliz, continua no mesmo caminho que você também, quando morrer, vai ficar feliz. Quantas pessoas espíritas têm sonhos dados pelo diabo, e até evangélicos que brincam com a verdade,
também tem sonhos dados pelo diabo. Se o diabo tiver acesso, ele vai lá e ministra o sonho. Então, existem fontes, né, de sonho. Assim como na Bíblia, nós vemos palavras de Deus, de homens e do diabo. Amém? Na Bíblia nós temos esses três fatos. Palavras de Deus, palavras de homens e palavras do diabo. E Deus separou esse livro para nos dar uma certa experiência. Então, a exemplo do que acontece na Escritura, acontece aqui fora da Escritura no dia a dia. Existe no mundo uma ação de Deus, dos homens e do diabo. Então a Bíblia diz, aquele a quem você obedece, este se torna o teu Senhor. Então, eis a questão, né? Outra coisa, irmão. Sonhos são realmente uma realidade. Você lembra de quando Gideão, com aqueles 300 homens, estava temeroso? Quando ele partiu para organizar o seu exército, aí ele pegou 1 ou 2 espias e mandou no arraial dos midianitas. Quando aquele homem chegou no arraial dos midianitas, se aproximou e ouviu que um homem contava o sonho para o outro. Ele dizia, eu tive um sonho. Essa noite eu tive um sonho. Aí ele conta o sonho, que eu não me recordo agora. Aí o outro dá a interpretação. Isso aí não é senão a espada de Gideão. Ou seja, Gideão, ele dava a interpretação detalhada, Gideão vai prevalecer sobre os midianitas. Mas, veja bem, mesmo com esta informação, eu tenho isso para te dizer, aquele homem dá a interpretação correta, ele entende que o sonho do seu companheiro mostrava que o exército de Gideão, israelita, triunfaria sobre os midianitas. Mas eu te pergunto, ele saiu daquele exército? Não, ele permaneceu lá até a morte. Eu quero que você entenda que tem pessoas que, mesmo conhecendo o certo, permanecem no errado para a morte. É um fato do ser humano. Não é sempre que o ser humano se contempla com a verdade, fica feliz e mergulha na verdade. Não, às vezes a verdade não satisfaz o ser humano. Admitir certas coisas, como aquele homem, aquele midianita, admitir que ele seria derrotado na guerra, não, ele queria pagar para ver. Os midianitas eram milhares e milhares e milhares. A Bíblia diz que eles marchavam na largueza da terra. Era uma expressão usada para um exército incontável. Então, apenas um sonho pode estar revelando uma tão grande desgraça e derrota de milhares e milhares de homens? É apenas um sonho, desde que ele proceda de Deus. Deus usou aquele sonho, mas os midianitas não deram a mínima, e agora os espias de Israel ouviram aquilo ali e se sentiram fortalecidos. Receberam aquilo como mensagem e voltaram dizendo, vamos triunfar, porque Deus já está falando até no meio dos nossos inimigos. Só que os inimigos, muitas vezes, por mais que ouçam a voz de Deus lá no meio deles, ainda assim, eles não dão ouvidos. Eles vão até o fim, até que a espada de Deus os destrua totalmente. Isto é característica do ser humano, né? Outra coisa que eu quero falar de sonho, meu irmão. Lembra de José, o sonhador? José, filho de Jacó, a velha história que nós temos. José do Egito, né? Como costumamos dizer. José teve um sonho. Quando ele tinha mais ou menos, não sei, 16, 17 anos, ainda não tinha completado 18. E ele tem um sonho e ele diz, eu via que 11 feixes, né, que eles chamam. 11 feixes de trigo se curvavam ao meu feixe de trigo. Aí os irmãos dele têm a interpretação. Porventura viremos nós a nos curvarmos diante de ti? Tiveram a interpretação? Tiveram. José falou, os feixes de vocês se curvavam diante do meu feixe. Não disse,
vocês se curvavam diante de mim. Mas o Espírito Santo traduziu para eles e eles deram a interpretação correta, de que eles um dia viriam a se curvar diante de José. Ah não, nós nos curvarmos diante de você? Nós vamos te matar. Esse teu sonho aí vai para a cova, nós vamos acabar com essa história. Começaram a planejar daqui, planejar dali, e começaram a lutar como se pudessem vencer um projeto que Deus está falando no meio deles. E ao invés deles atrapalharem esse projeto, eles acabaram incentivando, ajudando o projeto. Acabaram ajudando. Por quê? José teria condições de governar, como disse, o sol e a lua, quer dizer, toda a terra, todos se curvariam diante de José. Ele teria condições de fazer isso ali em Canaã? Ele precisaria de searas e mais searas para cobrar o quinto. Onde é que estavam as searas? No Egito. Ele precisaria de muito dinheiro e recurso para derrubar celeiros e construir outros muito maiores. Faria isso naquele deserto de Canaã? O projeto era realmente no Egito. E ele diz assim, tu não vais reinar sobre nós. Nós vamos te mandar para o Egito. Não é engraçado uma coisa dessa? É assim que os homens fazem, irmão. Deus está falando que eles vão ter que se curvar à igreja, que você é maior, você foi comprado com sangue para ser sacerdote do Deus vivo. Não adianta, o mundo tem que reconhecer a tua posição. Mas eles estão dizendo, sabe o quê? Nós vamos te matar. E Deus está dizendo, exatamente, lugar de sacerdote é debaixo do meu altar. Não diz assim, chegará um tempo em que qualquer que matar um de vós, cuidará fazer um bem a Deus. Então veja, ninguém atrapalha o projeto de Deus. Agora, veja bem, quando José sonhou, ele vê quantos feixes? 11, mas quantos irmãos eram? Eram 10. Benjamim não havia nascido. Olha o caráter profético de um sonho. Certo? Tem 10 irmãos, mas ele vê 11 se curvarem, 11 feixes. Então, na hora de interpretar alguma coisa, é necessário muito cuidado, muita cautela. Imagina, ele diz assim, se os irmãos dissessem assim, não, maluco mesmo, né? Isso não foi dito, né? Não somos nem 11, somos 10. Então, cuidado com alguns detalhes antes de você reprovar uma revelação de Deus. Porque ela pode estar mostrando algo que ainda não chegou ao teu conhecimento, algo que é futuro. Por isso que é necessário o quê? Muita cautela, muita calma. Não é o que não está no meu domínio, o que não estiver no meu domínio racional, meu domínio inteligente, meu domínio de conhecimento, não é porque não está no meu domínio que é errado, mentiroso ou falso. Errado, mentiroso ou falso é aquilo que eu vou para o meu canto, consulto meu Deus e ele me diz, errado, mentiroso e falso. Fora isso, tudo é verdadeiro. Até que a palavra de Deus com seu prumo me diga, está errado. Então, a cautela que se deve ter com uma revelação, seja através de uma visão, seja através de um sonho, porque o 11º filho aqui, de Jacó, nem tinha nascido. E só foi nascer quando José já tinha sido vendido como escravo. Então, esses cuidados, né? Outra coisa, quando você sabe que aquele sonho, aquela visão, aquela revelação procede de Deus, você guarda aquilo. Me diga, quando José teve aquele sonho, qual era a previsão dele em que aquilo viesse a se cumprir? Que previsão ele teria? Será que tinha alguma ideia na cabeça dele de quando aquilo ia se cumprir? O pai dele está passando a genealogia para ele. Será que ele imaginava que aquilo fosse lhe dar algum status?
que ele está em destaque, está recebendo a genealogia para guardar a genealogia de Abraão, Isaac, Jacó e um monte de informações. Será que ele está considerando o que daquele sonho? Resultado: José, com mais de 30 anos, parece que 34, se não me falha a memória, foi isso, 34? Lá no Egito, ele assumiu aquela posição que é o cumprimento do sonho dele. Agora eu te pergunto, será que José ainda lembrava do sonho dele? Quando ele estava lá na cadeia, quando ele está sendo vendido como escravo, será que ele não está dizendo: Deus, onde estão os sonhos que tu me deste? Ou será que ele já não tinha esquecido tudo? A escravidão já tinha feito ele esquecer dos sonhos? Quem sabe realmente ele só não lembrou do sonho quando viu os seus irmãos lá prostrados diante dele, querendo pegar alimento para não morrer de fome. Ou seja, o que eu quero te dizer, irmão? Quando Deus te diz que te deu alguma coisa, quando você entende que recebeu alguma coisa de Deus, você tem que guardar até o fim. Porque o que vem de Deus se cumpre. O que vem do Senhor se cumprirá. E ponto final. Mas será que José ainda tinha esperança de que aquele sonho se cumprisse? Eu acredito que ele podia ter esperança que Deus estenderia a mão para livrá-lo. Mas esse sonho, eu não acredito que esse sonho estava mais na memória de José. Por que eu não acredito? Não porque José foi uma pessoa sem fé. Não, nada disso. Porque as lutas o fizeram esquecer desse sonho. Mas depois Deus, quando mostra os seus irmãos prostrados diante dele e lhe dá a memória do sonho, Deus lhe está dizendo para ele: eu sou fiel à minha palavra. Aquilo que eu falo, eu cumpro, né? Então, queria colocar essa introdução aí para vocês e seguir um pouquinho mais. Tem um sonho que uma irmã aqui da igreja mandou para mim, e diz assim: sonhei com a igreja, só que conforme as pessoas iam chegando, se transformavam em bois. Inclusive eu, a pessoa, né, que sonhou, né, também se transformava num boi. E dentro da igreja todos éramos bois, menos o Senhor, que acho que ministrava uma aula como no seminário. Não sei se ela queria dizer que eu era alguma outra coisa, mas pelo menos não disse que eu era um boi. Não sei se era um jumentinho. Bom, pastor, quando cheguei ao ministério, meu maior conflito era justamente a submissão. Você vê que a pessoa já entendeu, né? Ela falando, todos eram bois. Ela está dizendo, o meu maior conflito era justamente a submissão. Não aceitava de jeito nenhum ser submissa e nem aceitava ser repreendida por ninguém. E foi uma luta grande dentro de mim. Mas graças a Deus sinto que não sou mais assim. E meus conceitos mudaram, minha vida mudou, enfim. Então veja, irmão, nós sabemos que o boi é aquele animal muito forte. Amém? O boi é muito forte. Se você pesquisar na internet as características lá do boi, as questões desse animal, você vai ficar meio impressionado. Como é que usam ele para aquele arado e por que usam o boi, né? Uma série de informações fantásticas. Então o boi revela submissão e o boi é uma das faces que representa o Evangelho. Então a pessoa chegou aqui e viu que na igreja todos eram bois, menos eu. Eu não sou submisso. Ou seja, na verdade estava mostrando que a igreja tem que ter uma submissão. A minha é diferente. A tua submissão, irmão, é a Deus. Mas o projeto de Deus para a sua vida passa pela minha. E o projeto de Deus para a minha vida não passa pela sua. Às vezes a palavra é tão agressiva, né? Mas eis a questão. Os humildes e submissos entendem tudo e não se ofendem com nada. Os arrogantes, esse pastor é muito prepotente, ainda pega ele lá fora. Fazer o quê? Entendeu, irmão? Então o que acontece? Essa é a realidade. O projeto de Deus para a sua vida passa pela minha.
O projeto de Deus hoje para a minha vida não passa pela sua. Há um tempo atrás, o projeto de Deus para a minha vida passou por outros ministérios, por outros pastores. E o projeto para aqueles pastores não passou pela minha vida. Você está entendendo? Essa é a corrente. Um dia você vai ser levantado para uma determinada posição e outros alcançarão a graça, a glória, a virtude do Altíssimo por causa da tua vida. Mas a vida desses que você vai estar alimentando não vai influenciar na sua. Esta é a corrente do Evangelho. Sempre foi assim e ponto final. Né? Às vezes algumas pessoas, já saíram pessoas daqui, né, dizendo, eu fiz muito pelo aquele ministério e eu sou carrasco. Por esse ministério ninguém faz nada. É o ministério que faz por você. Você não faz nada pelo ministério. Não tem como. O ministério é uma ferramenta dada por Deus e não é você que vai acrescentar a esta ferramenta. Ela está completa, ela veio do céu completa. Você não vai acrescentar a ela. Então é ela que fará por ti, não é você que fará por ela. Ah, que eu vendi o meu apartamento de 5 milhões e dei para a igreja. Então acredite, você vai receber muito mais que 5 milhões. Porque ninguém completa esse ministério. É Ele que é a fonte para te abençoar. Algumas pessoas já saíram daqui dizendo assim, eu abençoei muito aquele ministério. Mentira, ninguém abençoa esse ministério. É o ministério que abençoa as pessoas. É regra, é lei e é assim e é ponto final. Então, irmão, o que acontece? Existe uma correntinha e nós temos que compreender a corrente. Se não compreendermos, vamos ficar que nem os outros crentinhos que estão por aí mundo afora, tateando. Onde estou? Né? Acende a luz, não estou enxergando nada. Vai ficar assim enrolando dia a dia, sem compreensão da lógica, do fato, da realidade, não vai crescer, o tempo vai passar e não vai ser nada. Temos que viver a realidade nua e crua, é assim, ponto final. Então, o boi representa o Evangelho, e o Evangelho representa o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, uma das suas vertentes, das suas faces, é a submissão. E a um servo, deve ser igual ao seu Senhor. Não tem jeito. Tem que ser humilde, tem que ser submisso. Né? Aonde existe liderança, tem que existir submissão, liderados. A igreja tem liderança? Você conhece alguma igreja sem liderança? Não conhece nenhuma? Se tem liderança, tem que ter liderados. Ou seja, qual é o fato? Se eu sou homem de Deus, eu te guio à glória de Deus. E se eu não sou homem de Deus, eu te guio ao inferno. É assim que acontece. Não, pastor, mas se eu ver que você está me guiando ao inferno, eu pulo fora. Pula fora para onde? Para mundial? Para universal, para graça, para Deus e amor, para a Assembleia, para os batistas, para os metodistas, para os presbiterianos, para o Brasil para Cristo. Para você vai pular fora. Eu te digo uma coisa, para onde você pular, ali tem uma liderança. Então, ele vai te dizer a mesma coisa. Se eu sou homem de Deus, te guio para a glória de Deus. Se eu sou servo do diabo, te guio para o inferno. Você pode pular para qualquer igreja. Não tem jeito. Você não é líder. Você vai ter que ser liderado. Então, meu irmão, glorifica a Deus se Ele tem te mostrado no mundo que existe um líder. Pode glorificar. Porque você sozinho não alcança a vida espiritual. Essa dispensação tem liderança e é ponto final. Tá? Então, esses fatos são importantes. Bom, submissão é um cartão postal. Tem hora que a gente vai como ovelha muda ao matadouro. Tem hora que nós rugimos que nem leão que sai da frente.
Deixa eu ver aqui ainda. Tem um sonho aqui que eu não lembro de quem é, não anotei o nome. E assim, há 2 dias, mas esses 2 dias já tem tempo, né? Eu sonhei que tinha um ônibus, tinha muitas pessoas dentro dele, só que esse ônibus estava em uma rua muito estranha, como se fosse um cenário de Dia das Bruxas, uma estrada e um caminho escuro, turbulento. Tinha 3 pessoas no final do ônibus, esperando as pessoas dormirem para eles irem assustá-las, atormentá-las. Só que eu estava dormindo no ônibus. Parecia estar tendo muitos pesadelos. Estava agitada, inquieta. Do meu lado tinha 2 pessoas. Elas estavam de olhos fechados, mas não estavam sonhando. Estavam normais. Então o ônibus seguiu. E essas 3 pessoas do final do ônibus estavam assustando muitas pessoas. O caminho tinha muitas pedras, pequenas e grandes. Diminui um pouco o grave, diminui. Era um caminho turbulento, mas algumas pessoas nem percebiam essa turbulência, continuavam tranquilas no ônibus. Só que havia outras pessoas que não estavam mais aguentando continuar no ônibus. Quando chegou em um determinado lugar cheio de pedras, pedras grandes, as pessoas pediram para descer. O motorista disse que não valia a pena voltar, porque já estava mais perto de chegar ao destino do que retroceder. Só que as pessoas estavam nervosas. Elas não aguentavam mais aquele tormento dentro do ônibus e não ouviram o motorista. Desceram do ônibus e voltaram. O que é isso? Isso aqui, irmão, é o retrato do que é o ministério. O ônibus é o ministério. Diminui mais o gráfico. O ônibus é o ministério, né? E está sendo conduzido. E dentro desse ministério, não do ministério, não é dentro da igreja, é dentro do ministério. O que é o ministério? Aonde você está. Não é dentro da igreja, né? São tormentos que acontecem. Ou seja, quando a pessoa estava esperando, tinha 3 figuras, né? Que na verdade estão representando os demônios, aguardando as pessoas dormirem. Esse dormir não é um dormir natural. Porque senão todos nós seríamos atormentados todas as noites. Certo? É um dormir espiritual. Aí o inimigo vem tentar, vem atormentar, vem tentar fazer desviar do caminho. E o que acontece? Tinha pessoas que nem percebiam nada, estão dentro do ônibus, não estão nem aí, estão tranquilas. O que são essas pessoas? São as pessoas que estão firmes já, convictas, estão buscando em Deus, estão crescendo, estão caminhando, estão olhando para Cristo, o resto não está importando. Mas nós vemos vários grupos, pessoas firmes, pessoas oscilantes, pessoas que estão sofrendo um tormento e pessoas que chegam ao ponto de dizer assim, não quero mais seguir esse ônibus, eu quero descer. O motorista diz assim, falta pouco tempo, o tempo que falta é mais curto seguindo para frente do que voltar. Voltar vai ser mais longo do que seguir para frente. Mas mesmo assim as pessoas diziam o quê? Não, queremos descer. É o retrato exato do ministério, de coisas que Deus tem revelado há muito tempo. Eu acho que esse sonho é até de uma pessoa que é de outro estado brasileiro, acho que do Nordeste, não sei. Foi de alguém aqui esse sonho? Eu não anotei o nome? Não, né? Foi de uma pessoa lá do Nordeste, se não me falha a memória. Então, isso serve de resposta para essas pessoas também. E como Deus tem dado resposta para as pessoas através de sonhos. Então, o ônibus do ministério está caminhando, só que pessoas não estão tendo a esperança suficiente e estão abandonando a caminhada, né? Já no final, como diz aqui, olha, não vale a pena voltar, porque já está mais perto de chegar ao destino do que retroceder. Só que as pessoas estavam nervosas, não tinha paciência, não tinha paz, não estavam
sofrendo as aflições do bom combate, não estavam crescendo, porque outras estavam tranquilas, não estavam sofrendo toda aquela turbulência. E ali diz que tinham pedras grandes e pedras pequenas. São as provas, existem provas pequenas, provas grandes, dificuldades pequenas, dificuldades grandes, mas em todas as coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Só que nem todos realmente atentam para essa realidade, tá? Então, irmão, atente para o fato, o ministério é um ônibus e desse ônibus muitos já pularam dele. Muitos já pularam dele. Inclusive a palavra ônibus, nessa situação, aqui o ministério já foi mostrado em forma de carro, depende do que seja, forma de ônibus, forma de metrô, né? E em forma de moto, o ministério já foi mostrado em forma de motoca, né? Que é uma coisa rápida, pelo que Deus está dizendo, a rapidez com que o ministério está agindo sobre a terra, por isso a moto. Mas, por exemplo, me lembra em forma de trem, né? Também. E em cada coisa, de acordo com o contexto do sonho, Deus mostrava o objetivo daquela situação. E uma vez teve um caso de uma pessoa aqui, uma pessoa que aqui era chamada de pastor, não que fosse pastor, era chamado de pastor, mas não era pastor. E essa pessoa mesmo, ela própria, teve um sonho, que ela ia dentro do trem. Toda a igreja ia dentro do trem. E de repente essa pessoa pulava pela janela e ficava pendurada, tentando se equilibrar fora do trem. E tentava voltar para o trem e não conseguia. Ele mesmo, a própria pessoa, teve esse sonho. De que ele, de alguma maneira, ele acabava caindo para fora da janela do trem e depois ele ficava tentando voltar e acordava tentando sem conseguir. Essa pessoa é uma que hoje tem uma birosca lá embaixo e eles chamam aquilo de igreja. Não é igreja de jeito nenhum. Né? Interessante, tem certos sonhos que as pessoas não querem contar, porque está vendo que Deus está falando mal a respeito da sua vida. Mas o Espírito Santo é tão poderoso que ele te obriga a falar até aquilo que você não quer falar. Isso é poder de Deus. Te obriga a falar até aquilo que você não quer falar. É tremendo. Isso já aconteceu com tanta gente aqui dentro da igreja. Tanta gente. Né? Tanta gente que chega, pastor, eu tive um sonho, vou contar aqui rapidinho, tá? Aí foi isso, isso e isso, pastor. Tá, tchau. Tchau não, irmão, vem cá. Ela já quer contar rapidinho, que ela já entendeu, né? Um pouco da espada de Deus contra ela. Mas, não, irmão, vem aqui. Vai embora, não. É isso, isso e isso. Toma jeito. Senão o inferno tem lugar para todo mundo. Amém, meu irmão? Teve uma pessoa aqui chamada Maria, só chamar Maria da Rocinha, uma escura. Lembram, né? Aquela mulher teve cada sonho incrível. Aquela mulher teve uns sonhos inacreditáveis. Sonhos que revelam segredos íntimos deste ministério com Deus. Aquela mulher teve sonho e veio me contar. Pastor, eu sonhei isso e isso. Eu falei, não. A vida dessa mulher está correndo um grande perigo. Para Deus revelar coisas tão íntimas do ministério, que são segredos do ministério com Deus, e Deus mostrar para a pessoa, eu digo, essa pessoa está correndo perigo. Aí não tem a outra, é só chamar e conversar. Como é que está a sua vida? Como é que anda a sua caminhada espiritual? Aí você vê que a vida da pessoa está num caos. Deus está dando um grito para a vida da pessoa, para ela acordar, mostrando uma realidade. Ao ponto de mostrar até pessoas que aqui vão ser salvas e pessoas que nem vão ser salvas. Mostrar coisas inacreditáveis. Aí depois desse grandiosíssimo sonho que Deus por misericórdia deu a ela, dali para frente ela só começou a sonhar com ela no abismo, no poço, nas trevas, pulando e se afogando e tal. E cada vez que vinha falar comigo pensava que eu ia dizer, não, minha irmã, isso é coisa da sua cabeça. Não, minha irmã, se corrige, toma vergonha ou então pode se preparar.
começa a juntar gelo, porque lá no inferno faz calor. Irmão, não adianta bajular. A palavra é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Ou você quer Deus ou você não quer, mas quer brincar? Vai brincar na sua casa. A igreja do Deus vivo não é lugar de brincadeira. A igreja do Deus vivo não é lugar de brincadeira. Eu só não coloco uma estátua aqui pregada, crucificada, ensanguentada, porque vão dizer que é idolatria. Mas seria um choque para lembrar todo mundo o que é o fundamento do cristianismo. Um homem crucificado. Olhando nós para ele, não víamos formosura nenhuma. O homem está completamente desfigurado. Devia ter pedaço de pele para tudo que é canto. Um homem que passa. Qual a hora que Jesus foi preso? Jesus foi preso, meu irmão, quando os homens chegaram lá no Getsêmani, segundo alguns historiadores, com tochas. Jesus dali, daquela noite, ele atravessou toda a noite debaixo de espancamento, madrugada. Que hora que ele foi ser crucificado? 9 da manhã. Até as 9 da manhã, Jesus foi sendo chutado por soldado, espetado, cuspido, esbofeteado, coroa de espinho, batiam nele com cana na cabeça. Aquele homem estava em pedaços. Aí as pessoas dizem, eu vou para a igreja. Vem brincar? Já brincaram muito em outros lugares. E uma coisa Deus me mostrou, eu falei isso outro dia. Aqui é um centro de seleção e justiça. Eu estava intrigado com essa palavra, e justiça. Eu disse assim, será que eu errei em colocar? Será que não era só um centro de seleção? E eu me questionei isso, porque em princípio eu recebi, eu já expliquei isso para alguns irmãos pessoalmente, não sei se já falei, esse mistério, né? Quando tu faz uma coisa, no momento da unção, meu irmão, tu destrói o mundo. Mas quando a unção passa, você é um homem comum. Amém? Vinha o Espírito de Deus sobre Sansão. Ah, não tem exército. Mas quando o Espírito Santo está fora, amém? A unção é aquilo que vem em dado momento para um determinado objetivo de Deus. Então eu precisava botar uma placa aqui. Veio a unção, um centro de seleção e justiça. Mandei de imediato, irmão, faz aí. Fizemos, colocamos. Quando aquela unção passou, eu falei, será que era isso mesmo? E justiça? O Espírito de Deus esses dias, há uns 10 dias eu acho, falou comigo, é justiça mesmo. Muita gente se acostumou a brincar em igreja e não levar a palavra a sério, hoje está sendo trazida para cá. Ouve uma palavra e se não levar a sério, o machado passa na raiz da árvore. É justiça mesmo. Porque mesmo estando lá em lugares profanos, em lugares prostituídos, em lugares vendidos para a política e para a maçonaria, a palavra é uma só. Se quisessem a palavra, teriam encontrado a palavra, mas iam mesmo para brincar nas igrejas. Por isso que é justiça, porque até esses estão sendo trazidos para cá, para Deus passar-lhes um machado na raiz. Foi muito fantástico esse impacto dessa revelação. Bom, então, essa pessoa que pulava do trem, ficava pendurada, não conseguia voltar, logo a seguir, alguns meses depois, estava indo embora. E ainda chegou perto de mim e falou assim, não, eu estou indo embora. E falou, eu sei que esta não é a vontade de Deus. Se eu estou mentindo, que caia fogo do céu e me consuma. Se eu estou mentindo, que amanhã eu não acorde com vida. Se eu estou mentindo, que esse Deus vivo que você creu da Bíblia, que Ele me mate amanhã, ou que Ele me trucide, que Ele me faça chorar as minhas piores lágrimas de sangue. Ele disse para mim, eu sei que esta não é a vontade de Deus, mas eu vou assim mesmo. E ele partiu fora da vontade de Deus, e hoje tem meia dúzia de otário que está lá sustentando ele. Mas ele partiu daqui me dizendo que sabia que não era a vontade de Deus. Amém? Deus fala, mas se você não tiver humildade, Ele só falou para te condenar, para te destruir, para te amaldiçoar,
Porque quando Deus fala, uma coisa está escrito, que a minha palavra não voltará vazia. Se você tentar fazer da palavra de Deus vazia, você vai ver que ela não voltará vazia. Se ela não pode te abençoar, ela te amaldiçoa. Mas vazia ela não volta. Amém, meu? Deus está falando contigo? Comigo Ele está falando. Bendito seja o santo nome do Senhor. Comigo Ele está falando. Bom, então, metrô, moto. Teve uma visão da minha esposa que ela mostrava ela via as motos passando por uma estrada muito estreita, num barranco, não era isso? Num barranco, de um lado uma floresta, do outro lado um barranco e um caminho bem estreito e as motos passando. Tinha outros detalhes agora, esse sonho está escrito em algum lugar, esse sonho foi muito perfeito daquilo que representa o ministério. Era a velocidade, era o estreito, um caminho que não tinha como titubear, tinha que ser firme, convicto, determinado. De um lado um abismo terrível e de outro lado uma floresta. Ou seja, a morte e a perdição. O abismo representa a morte e a floresta representa as pessoas que ficam perdidas. E o nosso caminho, o caminho do ministério, estreitinho. Mas tem uma coisa, em motos que no sonho diziam velozes. Amém, irmão? Nós estamos trilhando caminhos com muitos perigos. Mas se nós formos firmes e constantes, para nós não há perigo algum. O que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Bom, esse primeiro tempo eu tinha essas coisas para passar para vocês e dar oportunidade, se alguém tem alguma pergunta, alguma experiência que queira compartilhar. Não? Tem alguém aí na internet? Também não? Então quero só lembrar uma coisa aos irmãos. Se você tiver dúvidas, sejam elas quais forem as dúvidas, não só sobre a nossa aula de sonhos ou nada específico, a sua dúvida. Se você tiver uma dúvida, mande por e-mail, que essa dúvida sua, dependendo de como seja, dependendo daquilo que Deus nos permita, nós vamos transformar ela numa aula. Essa sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente e aquilo que Deus, por misericórdia, a gente sabe que certamente nos tem acrescentado dia a dia. Às vezes um irmão faz uma pergunta e daqui a pouco os céus se abrem. E daquela perguntinha, Deus ministra um montão de coisa. Tem perguntas? Eu tive um sonho em que eu saía da igreja, eu estava em casa, né? E que eu estava sonhando com o finalzinho do culto, em que o pastor estava ministrando e falando de cura, para que saíssemos daqui, que neste dia que recebêssemos a nossa cura, que saíssemos daqui curado, que fizéssemos diferente. E, incrivelmente, eu acordei pela manhã, assim, com uma disposição muito grande. E até meu marido chegou a falar para mim, você não vai levar bengala? Todos aqui viram que eu estava usando bengala para caminhar devido a essa hérnia de disco que tenho aqui, né? Quer dizer, não sei se tenho. Creio que não. Aí, depois disto, eu saí e quando eu voltei eu tive uma grande dor, dificuldade em caminhar e tal e tal. Mas no caminho, na subida do morro, quando eu estava subindo, eu comecei a lembrar do sonho. Eu comecei a lembrar desse sonho, até que cheguei em casa. Só que a partir da parte da tarde em diante eu não senti nada. E desde então eu não usei mais a bengala. Então, veja, Deus fala de muitas maneiras. O sinal do sonho, vem uma situação e vamos caminhando. Amém, irmãos? O fato é que Deus fala. Agora, nós podemos, quando Deus fala, nós podemos dar crédito ou nós podemos ignorar. Isso é que faz a diferença. Dar crédito, depositar fé, traz resultado. Agora, sem fé,
É impossível agradar a Deus. Então, essa é a realidade da diferença nas nossas vidas. O que uns creem e outros não creem. Os que creem vão se preparando, vão se fortificando, vão caminhando. E os que não creem vão definhando, vão enfraquecendo e daqui a pouco, não, perdi a fé, perdi a caminhada, perdi o ânimo, não tenho mais vontade de ir na igreja, qualquer hora eu apareço, qualquer hora, essa qualquer hora não vai existir nunca mais. Dar crédito, né? Ou não, dependendo da situação, faz muita diferença. O que acontece? Outra coisa importante que eu quero falar para você. Quando você tem um sonho, meu irmão, ou uma visão, ou recebe uma palavra do púlpito, às vezes uma pregação, ou no meio do louvor, ou no meio de uma oração, você sente que a palavra foi especial. Ela penetrou em você. São formas de Deus falar. Deus fala de muitas maneiras. Às vezes, simplesmente durante uma oração, irmão, como isso já aconteceu aqui nesse ministério comigo? Quantas vezes eu estou com uma pregação e eu não sei se é aquela pregação realmente. Quantas vezes já subi para cá para pregar com algo na mente, ou às vezes até alguma coisa escrita, mas eu não sei se realmente é aquilo. E às vezes eu chamo o irmão para orar, quando aquele irmão está orando, na oração dele, ele menciona exatamente a frase que está no texto bíblico que eu havia separado. E aí eu recebo aquele impacto. Eu digo, esse é o caminho. É por aí mesmo. E a gente começa ali, lendo aquele texto, vendo que Deus vai nos mostrando literalmente, daqui a pouco entra o espiritual, e daqui a pouco, amém? A obra acontece assim. Então, às vezes é uma palavra, é uma visão, é um sonho, no meio da oração, é no meio do louvor, seja como for. Tudo que acontece dentro da igreja são formas de Deus falar e tratar conosco. Mas eu posso entrar na igreja, ouvir um hino, sentir uma unção, cantar, mas lá fora, aquele hino não vai fazer parte da minha vida. Né? Nós temos hinos aí, por exemplo, temos uns hinos que a gente canta em nota menor. Me ajude a lembrar. Esses hinos que a gente toca rápido. A Alessandra está aí? A Alessandra está lá em cima. Né? Ele sempre tem em memória. Enfim, quando você canta um hino, você está fazendo uma declaração. Você até diz assim, que hino bonito, eu gosto desse hino, mas você está fazendo uma declaração. Aquela declaração daquele hino que está glorificando a Deus, que está falando de vitória, que está falando de libertação, que está falando de conquista, que está falando do triunfo de Deus, do triunfo do Espírito, das grandes obras de Deus. Aquele hino, você quando sair daquela porta, o hino vai ficar aqui dentro ou você vai levar ele contigo dentro do teu espírito? Você cantou, mas você não creu. Quando você foi para casa, você largou aquela mensagem e ficou aqui. Foi para você apenas uma música. Não foi uma mensagem que se entrelaçou no teu espírito. Então, isso acontece com várias situações. Irmão, eu te digo uma coisa. Sempre dentro da igreja, uma vez eu discuti com o irmão, discuti no bom sentido, né, na brincadeira, né? Estávamos perto de uma cantina conversando, e ele falou assim, falando de coisa sobrenatural, ele falou assim, não, mas não é bem assim não. Eu falei, não é bem assim? Como não é bem assim? E o hino que nós acabamos de cantar hoje no culto, não dizia isso? Mas é uma música, né? Então quer dizer que nós estamos cantando dentro da igreja o que nós não acreditamos? Estamos cantando mentira, estamos mentindo para Deus com as nossas declarações? Quando eu trago um hino para a igreja, meu irmão, a mensagem daquele hino, pode ter certeza, é a mensagem que eu aposto à minha vida. E é por isso que você não vê muitos hinos chegando aqui na igreja.
Igrejas por aí, o hino que canta num culto nunca mais canta. Eles saem renovando a vida inteira. Aqui não. Aqui se tem uma mensagem poderosa no hino, nós vamos declarar ela, meu irmão. Tem hinos que nós cantamos aqui há 15 anos, o tempo da igreja. Hinos do Sérgio Lopes. Vários hinos, né? Avança sobre as águas. Se com a minha fé tocar as águas, eu creio nisso. Isso não é um hino. Isto é uma mensagem do Espírito Santo para mim. Eu recebi e não abro mão. Então, agora, se você sonha, se tem uma visão, se você, né, recebe uma palavra das muitas maneiras, essa palavra só vai fazer efeito na sua vida se realmente você credibilizá-la. Se você sustentá-la na tua alma, na tua mente. Se você for um ouvinte desapercebido, você apenas ouviu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. No começo do ministério aqui, houve uma palavra certa vez dada para uma pessoa. Uma revelação foi dada a uma pessoa. E uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história, disse assim, eu me aposto dessa palavra. Mas a palavra não foi para essa, foi para a outra. Passou-se um tempo, nós vimos que nada do que foi dito para aquela pessoa se cumpriu. Mas para a outra que não tinha sido dito nada, ela estava dando testemunho. E ela dizia que no dia daquela revelação, ela disse, eu recebo essa palavra. E creu. E o que não era para ela, passou a ser. Amém, meu irmão? Por quê? Porque não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas o Senhor disse, mulher, aleluia, grande é a tua fé. Vai, tua filha vive. Sem fé é impossível, mas com fé, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmão, atente para isso. Se você acredita que Deus falou, aposte a vida. Se você acredita que Deus falou, aposte a vida. É assim que se vê resultado no Evangelho, apostando a vida. Amém?